O Via Justiça de hoje é sobre guarda compartilhada. Nossos convidados, o desembargador Pedro Aleixo, da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Frederico Queiroz, advogado e membro da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas Gerais. Numa parceria da TV Assembleia com a Magis, Associação dos Magistrados Mineiros, o Via Justiça está começando. Muitos não sabem, mas a guarda compartilhada permite a fixação de pensão alimentícia por um dos pais. É o que diz o enunciado 607 do Conselho da Justiça Federal. Em princípio, a fixação de alimentos não é incompatível com o estabelecimento da guarda compartilhada. Como analisar este enunciado, doutor Pedro? Na realidade, as pessoas confundem guarda compartilhada com guarda alternada. Então, a guarda compartilhada significa compartilhamento das decisões com relação ao menor. E, evidentemente, que esse menor tem que morar ou com o pai ou com a mãe. Não existe isso de morar tantos dias com o pai e tantos dias com a mãe. Isso é guarda alternada. A guarda compartilhada é o compartilhamento das decisões com relação ao menor. E, evidentemente, se o menor mora com um dos genitores, o outro tem que contribuir via pensão alimentícia com a sua parcela no sustento desse filho. Nós fomos ouvir as pessoas em Belo Horizonte e fizemos a seguinte pergunta. Na guarda compartilhada, você acha que há necessidade da pensão alimentícia? Por quê? Eu acho que coisa compartilhada deveria ser o dever dos dois, pai e mãe, compartilhar a alimentação e todas as despesas das crianças. Eu acho que se no caso, um dos pais, tanto a mãe quanto o pai, tiver uma condição melhor, eu acho que é justo sim, porque no final, às vezes, a criança fica mais com um. Então ela pode ficar, às vezes, mais com o pai, às vezes, mais com a mãe. O benefício, na verdade, é para a criança, Então a criança ela necessita do benefício, para comprar as coisas dela. Então eu acho que sim, que tem que ser beneficiado, sim. A criança, porque na verdade o benefício não é para a mãe e não é para o pai, é para a criança. Dependendo da situação que a mãe está, pode até ser dividida, Agora depende das condições financeiras das partes, Não é só 3 dias com um, 3 dias com o outro, mas sempre a criança necessita de mais coisas. Nada mais justo pela situação do homem, talvez ter uma condição melhor. É justo sim, até pelo fato de a criança não ter, a culpa da situação dos dois talvez não estarem mais juntos e para uma melhora na situação da criação dela. Doutor Frederico, comentário do senhor sobre a fala popular. Sim, é muito interessante a fala popular, algumas até acertadamente, que é necessário ver o contexto fático da família para a fixação dos alimentos na guarda compartilhada. Acompanhando a fala do doutor Pedro, na guarda compartilhada há esse compartilhamento de responsabilidades e não necessariamente uma divisão igualitária de tempo. Então, é necessária a fixação da pensão alimentícia para a criança, justamente para que não haja um desequilíbrio na vida social dessa criança, em função de um genitor ter melhores condições que o outro, por exemplo. Então, a fala popular, muitos dos que opinaram estão corretamente estão falando acertadamente de que a pensão alimentícia deve ser fixada olhando o melhor interesse da criança. As opiniões populares foram sensatas, doutor Pedro? Foram. Parece que só uma senhora ali confundiu, como é normal, a guarda compartilhada com a guarda alternada. Mas eu acresceria, inclusive, um outro dado. A obrigação da pensão alimentícia, dentro do binômio necessidade/possibilidade, ela importa em que aquele que tiver melhores condições contribua mais dentro da medida da sua capacidade. Então, exatamente o que disseram. Se o pai ou a mãe tem condições melhores, que ele então preste uma pensão alimentícia, tudo em proveito do menor. De quanto deve ser essa pensão, doutor Frederico? O juiz e o promotor de justiça, no caso concreto, vão analisar justamente o binômio necessidade e possibilidade. Então não há um valor exato, a lei não determina um valor exato, como popularmente quando somos procurados, já há uma crença de que é tantos por cento do salário, um valor fixado já em lei. Tem que analisar todo o contexto fático, ver as necessidades da criança,
ver quanto ela precisa de alimentos e quais são as possibilidades de cada um dos pais contribuir com isso. Quer dizer que não prevalece mais aquilo antigamente, que era 30%, parece, né, do salário, era isso? Sim, geralmente quando o pai tem apenas uma renda e essa renda geralmente é fixado por volta de 30%. Porém, deve-se analisar todo o contexto fático, ver a situação desse pai, ver o que a criança necessita e pode ser menor do que isso ou maior, dependendo de cada caso concreto. Doutor Pedro, o senhor falou aí da diferença, né? Guarda compartilhada, guarda alternada, tem a guarda unilateral também, né? É só explicar para o telespectador a diferença entre a compartilhada e a alternada. A guarda compartilhada, você compartilha as decisões com relação à criança, com relação ao filho. Então, o que é isso? Decidir qual colégio ele vai frequentar, qual igreja ele vai frequentar, não é? Qual o plano de saúde que será constituído para ele, o que ele pode frequentar, o que ele não pode frequentar. Então, as decisões com relação à vida da criança, desde o dia a dia até aquelas mais perenes, como a escola, por exemplo. A guarda alternada é diferente. A guarda alternada significa que, enquanto a criança estiver com o pai decide todas essas matérias. Quando a criança estiver com a mãe decide todas essas matérias. Então, a guarda alternada, ela não é boa. Por quê? Porque quando a criança sai da companhia do pai e vai para a companhia da mãe, e a mãe não concorda, por exemplo, com aquele colégio ou com aquela igreja que a criança frequente, então isso gera sempre uma mudança, e essas mudanças muitas vezes não são positivas para a formação do menor. Doutor Frederico, o que acontece quando algum dos pais deixa de pagar a pensão? Sim, se o pai que é responsabilizado judicialmente, via sentença ou decisão judicial, é determinado que ele pague um valor de pensão, ele deixa de pagar, há a possibilidade da execução, do cumprimento dessa decisão e, inclusive, podendo imputar-lhe a pena de prisão civil pelo descumprimento da pensão alimentícia. Doutor Pedro, se os dois pais trabalham, é possível, é preciso fixar a pensão alimentícia em guarda compartilhada? Olha, a pensão alimentícia, ela vai, volto a dizer, depender do binômio necessidade/possibilidade. Então, se, por exemplo, a criança mora com o pai, e o pai tem as melhores condições de sustentá-la e dispensa a obrigação da mãe, ainda que provisoriamente ou temporariamente, é possível sim, é possível que... mesmo os dois trabalhando? Mesmo os dois trabalhando, que alguém seja dispensado da prestação da pensão alimentícia. E por que eu digo dispensado? Porque a dispensa é diferente da renúncia. Quando você renuncia aos alimentos, você não pode mais pedi-los. A dispensa, ela é temporária. A qualquer momento, você pode voltar a reclamar essa pensão. E no caso de um menor, não cabe renúncia, só cabe dispensa da pensão alimentícia. Doutor Frederico, qual é a realidade da guarda compartilhada hoje no Brasil? Com as novas regras da guarda compartilhada, eu tenho visto um caráter pedagógico, inclusive com os pais que estão em intensos conflitos. Então, a guarda compartilhada, como regra, mesmo sem o consenso dos pais com relação a ela e com a fixação da guarda compartilhada, ela tem tido um caráter pedagógico de levando os genitores, mesmo diante dos conflitos pessoais, por exemplo, do fim do relacionamento, preocuparem com a criança, buscarem ambos participarem da vida da criança, da educação, do lazer, conjuntamente. Nós vamos fazer agora um rápido intervalo e voltamos em instantes. O Via Justiça e a Guarda Compartilhada participam do programa o desembargador Pedro Aleixo, da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Frederico Queiroz, advogado e membro da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas. Doutor Frederico, quais são as regras da Guarda Compartilhada? As regras da guarda compartilhada, fixada a guarda compartilhada, os pais
na sentença judicial, vai ter que determinar como se dará a convivência da família, como se dará a convivência de cada um dos genitores. Se atribuirão as responsabilidades de cada um, a função de cada um e o tempo de convivência da criança com cada um dos seus genitores. Doutor Pedro, queria voltar ainda no tema do primeiro bloco, que foi a pensão alimentícia, aquela questão dos 30%, e acho que faltou uma pergunta, até quando essa pensão alimentícia tem que ser dada? Vamos supor, 16 anos, aí se torna maior aos 18, continua a pensão alimentícia com 18? Continua. A pensão alimentícia constituída por sentença, ela só pode ser desconstituída por uma outra sentença. A idade não é elemento definidor de pensão alimentícia. O elemento definidor vai ser o binômio necessidade / possibilidade. E eu exemplifico aqui que a pensão alimentícia não se prende ao critério etário, porque, por exemplo, o filho pode ser acionado para pensionar o pai. E, naturalmente, o pai, não é, vai ser bem mais velho e vai ter, quer dizer, muito mais de 18 anos. Então, essa ideia de que a pensão alimentícia para o menor termina com os 18 anos, isso é lenda. Isso está totalmente superado por súmula do STJ e também até disposição expressa no Código Civil Brasileiro. Mas vai até quantos anos o pagamento dessa pensão? Essa pensão vai até enquanto o pensionado tiver necessidade dela e aquele que pensiona tiver condições de pagá-la. Normalmente, chega-se a um ponto, após a formatura do filho e que ele consiga um emprego, ele se estabilize na vida, não é? O genitor, muitas vezes, entra com ação de exoneração daquela pensão, dizendo que o filho não precisa mais. Mas não posso fixar uma regra, porque cada caso é um caso especial. Mas e quem deixou de pagar a pensão? Vamos supor, ficou 10 anos sem pagar. Ainda pode ser acionado ou tem um prazo de prescrição? Pois é, aí a gente tem que ver o seguinte. O titular dessa pensão, se for menor de idade, contra o menor não corre nada. Contra o menor não corre prazo prescricional, não corre nada. Então nós temos que ver. Ficou 10 anos sem pagar a pensão, mas o credor dessa pensão ainda é menor. Então, ainda é possível que ele execute esses valores. Ele deixou de ser menor. Há quanto tempo deixou de ser menor? Não é? Então, vamos ver se esse tempo de maioridade dele foi suficiente para, por exemplo, a imposição aí da prescrição. Doutor Federico, como surgiu o conceito da guarda compartilhada? O conceito da guarda compartilhada ele vem de uma evolução da sociedade. Antigamente, surgiu numa lei de 2008 no Brasil, e antigamente na sociedade patriarcal, a mãe ficava com a guarda do filho, enquanto ao pai incumbia-se somente de visitas, quinzenalmente, mensalmente. Com uma evolução da sociedade, da cultura da sociedade em si, e uma necessidade maior do pai de participar da vida do seu filho, de acompanhá-lo de perto, diariamente, em todos os âmbitos da sociedade, da vida dessa criança, o conceito de guarda compartilhada veio evoluir esse conceito de guarda unilateral, trazendo a família, mantendo a unidade da família em prol do melhor interesse da criança. Inclusive, o doutor Federico, a lei de 2014 disse que a guarda compartilhada é o regime de guarda preferencial, não é isso? Isso, exatamente. A guarda compartilhada tornou-se regra, não exceção. Anteriormente, fixava-se geralmente a guarda unilateral e, no caso de consenso dos pais, a guarda compartilhada. Com a lei de 2014, a guarda compartilhada tornou-se regra e mesmo que os pais não concordem, haja algum dos genitores não concorde com a guarda compartilhada, ela é fixada tendo em vista o melhor interesse da criança. Doutor Pedro, como que o Código Civil foi modificado a partir da lei da guarda compartilhada de 2014? Os artigos, né, que foram modificados. O que eles diziam antes, o que eles disseram depois? Não, na realidade, ao se estabelecer a guarda compartilhada como a regra, não é? Mudou-se, pretendeu-se mudar, não é? Aquela, como disse, não é, o ilustre colega, aquela
regra ou aquela praxe que nós tínhamos com relação à preferência da guarda unilateral. Agora, é interessante que se observe o seguinte: muitas vezes o que o legislador coloca no diploma legal não é execuível na prática. Se pai e mãe não se entenderem, a guarda compartilhada fica difícil. Por quê? Porque como é que pai e mãe que não conversam vão debater a respeito de uma decisão sobre em qual colégio aquela criança vai estudar? Então, é importante que se dê preferência à guarda compartilhada, até porque é uma imposição legal, mas ela só se tornará realmente execuível quando houver uma harmonia, houver um diálogo entre os pais. Mas o senhor acha que os genitores têm demonstrado essa harmonia, esse diálogo? Nem sempre. Nem sempre. Nem sempre. Todo divórcio, porque não existe mais separação judicial, após a emenda 66 de 2010, todo divórcio é traumático. Não existe um divórcio que não seja traumático. Por quê? Porque o divórcio representa o fim de um sonho, o fim de um projeto de vida, que se chama casamento. Então, o que tem que ser aquilatado é o tamanho do rombo, o tamanho do trauma que vai ser causado por esse divórcio. E é exatamente aí que nós poderemos aquilatar se a guarda compartilhada ela vai surtir o efeito desejado ou não. Doutor Frederico, rapidamente para a gente encerrar esse bloco, o artigo, acho que é o 1583, é isso mesmo, define a moradia dos filhos em guarda compartilhada. Fica aquela curiosidade, o filho mora com algum ou pode ficar na casa de um, na casa de outro? Sim, a guarda compartilhada, o filho vai ter uma residência fixada e serão fixadas também a convivência com o outro genitor, o que não reside com ele. É diferente da guarda alternada, no qual há a divisão igualitária do tempo da criança. O Vê Justiça faz mais um intervalo e voltamos em seguida com o bloco final do programa. O Vê Justiça e a possibilidade de pensão na guarda compartilhada. Participando do programa, o desembargador Pedro Aleixo, da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e Frederico Queiroz, advogado e membro da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas. Doutor Frederico, quais são os desafios para os pais em termos de aprendizado de compartilhamento? Os desafios são principalmente nessa situação de conflito que se dá quando nascem as ações de guarda. Do rompimento do relacionamento do casal, já há uma situação conflituosa e a guarda compartilhada torna-se pedagógica para os pais afastarem essa situação de conflito e pensarem somente no seu filho, no melhor para ele. Doutor Pedro, a guarda compartilhada ela é obrigatória ou ela pode ser dispensada? A guarda compartilhada ela é uma preferencial. Agora, evidentemente que no superior interesse do menor, ela pode ser substituída por uma guarda unilateral, por exemplo, não é? Cada caso é um caso específico. Então nós temos, por exemplo, a hipótese que um pai mora no exterior, não é? E um dos pais mora no exterior. Então, como é que será execuível essa guarda compartilhada? Ela não é execuível, não é? Então, você tem que ver caso a caso, aí no interesse do menor, qual a guarda que melhor se adequa ao caso. Ainda com relação à fixação da pensão, os avós podem ser chamados na pensão alimentícia em guarda compartilhada? Podem sim. Se o responsável pela pensão alimentícia não tiver condições de prestá-la suficientemente, os pais dele, ou seja, os avós do menor, poderão ser chamados para complementar esta pensão. Agora é importante que se diga o seguinte:
Quando os pais não têm condições de prestar a pensão para o menor ou para o filho, os 4 avós são chamados. Então, não basta que você chame, não é? Como acontece, não vou chamar só os avós paternos. Não, senhor. A obrigação é também dos avós maternos. Então, o juiz deve chamar à ordem o processo e determinar a citação também dos avós maternos para que integrem a lide. Não é? Através, primeiro, de uma determinação de emenda da petição inicial. Porque, senão, fica muito fácil. Você vai sempre julgar o lado pesado para um e livrar o outro. Não, a obrigação são dos 4 avós. E os tios também podem, né? Seria o último. A obrigação vai até o tio. Até o tio, né? Isso. Doutor Frederico, quais são os casos mais emblemáticos de guarda compartilhada na doutrina que o senhor já ouviu falar? Sim, os casos de guarda compartilhada se dão, os mais emblemáticos são justamente nos casos de divórcio mesmo, nos divórcios muito conflituosos, onde que se fixa a guarda compartilhada justamente nesse caráter pedagógico, visando o melhor interesse das crianças, visando a melhor desenvolvimento da criança mesmo nessa situação de conflito. O senhor tem algum caso emblemático? O senhor que atua tanto tempo, atua na área de família, doutor Pedro? Sobre guarda compartilhada? Sobre guarda compartilhada. Algum caso, né, que chamou a atenção? Olha, hoje eu estou na Câmara Civil de Direito Privado, né? Quando eu deixei a 6ª Vara de Família, em 2014, não é? A obrigação da guarda compartilhada ainda era muito recente. Então, os casos que nós tivemos seriam mais de guarda unilateral. Eu queria, só voltando à pergunta anterior que você fez, lembrar o seguinte: a obrigação dos colaterais é com relação aos irmãos, não é? Então, o tio dentro da ótica de irmão, não é? Como assim? Só para o telespectador entender. Por exemplo, a obrigação é do irmão. Ah, sim. O irmão não tem condições, não tem pai, não tem, então chama o colateral, que seria o irmão fazendo o papel de tio, né? Doutor Frederico, é comum algum dos genitores recusar a guarda do menor? É comum, acontece em casos assim, justamente quando o genitor não tem muito afeto pela criança, quando não quer, não deseja manter a convivência. Então são casos cruéis com a criança, mas existem esses casos em que o genitor abre mão da guarda compartilhada, deixa a guarda unilateral para outra pessoa e fica como um mero visitante esporadicamente. Ocorre com frequência, doutor Pedro, alienação parental em guarda compartilhada? Olha, a alienação parental ela ocorre com frequência em qualquer tipo de guarda. A origem da alienação parental é um comportamento lamentável, não é, por parte daquele cônjuge ou ex-cônjuge, ou por parte daquele genitor que tem maior acesso ao filho, especialmente à criança, não é, e procura usar essa criança, instruí-la no sentido de se afastar do outro genitor como uma forma de atingi-lo. Então, quando o casamento se rompe, usando uma expressão popular, a chapa está fervendo. Então, é comum, não é, você verificar que um queira atingir o outro, não é, de forma mais ampla possível. E, infelizmente, nesse momento, a criança é lançada também como arma, não é, nessa atitude lamentável. Muito obrigado aos senhores pelas participações. Chegamos ao final do Via Justiça de hoje. Nós conversamos com o desembargador Pedro Aleixo, da 16ª Câmara Civil do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, e o advogado Frederico Queiroz, da Comissão de Direito de Família da OAB de Minas. Contato conosco pelo e-mail viajustiça@mais.com.br. E até o nosso próximo encontro.